Tá muito seco, sim. Alvarez, está muito difícil de respirar, inclusive aqui em Brasília. A seca está castigando realmente o brasiliense e quem mora aqui no Distrito Federal, viu? Muito boa noite a vocês, a você que nos acompanha aqui no Melhor da Noite. Para a gente ter uma ideia, hoje os termômetros por aqui bateram 33 graus de temperatura, a umidade relativa do ar ficou na casa dos 15%, mas ontem a região do Gama, que fica mais ou menos a 34 quilômetros de distância aqui do centro de Brasília, registrou 7% de umidade relativa do ar, a menor de toda a história do Distrito Federal, pelo menos até o momento, né? Por aqui não chove há mais de 130 dias, não tem nenhuma previsão de chuva, pelo menos para as próximas 2 semanas. E, inclusive, né, a gente está passando, além dessa seca extrema, por essas altas temperaturas, como vocês mencionaram, né? Hoje bateu os 33 graus, mas podemos ter 35 graus aqui em Brasília já nos próximos dias, né? O Parque da Cidade, que é muito conhecido pela música do Legião Urbana e que é muito usado pela galera aqui de Brasília que gosta de fazer, né, de praticar exercício físico ao ar livre, está sendo até evitado nesses últimos dias diante dessas altas temperaturas e dessa baixíssima umidade relativa do ar que a gente está sentindo aqui em Brasília. E toda essa combinação, claro, aumenta ainda mais o risco de incêndios florestais. Para a gente ter uma noção, né, uma ideia do que está acontecendo aqui em Brasília, só nesses primeiros dias de setembro, mais de 200 focos de queimadas de vegetação já foram registrados aqui no Distrito Federal, inclusive a Floresta Nacional, que é a maior aqui de Brasília, que é uma área de preservação ambiental que está sendo incendiada, né? Está pegando fogo, um incêndio que começou ainda ontem pela manhã, por volta das 10h30 da manhã e não foi controlado até agora. Segundo o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, esse fogo já atingiu, né? Já queimou cerca de 40% de toda a vegetação da Floresta Nacional, que, como eu disse, é uma área de preservação, tem muitos animais, é uma área muito bonita aqui de Brasília, que infelizmente também está sendo castigada por esses incêndios. E esse incêndio, inclusive, ele está sendo investigado pela Polícia Federal, porque há uma suspeita de que ele tenha sido criminoso, porque 3 pessoas foram vistas no local minutos antes desse fogo começar. Incêndio esse, como eu disse, continua acontecendo e já queimou quase 40% da floresta. Como se não bastasse, obrigada, Natália, como se não bastasse, né, a natureza, né, a gente está enfrentando tudo isso, né, esse calor intenso, essa seca intensa aqui no Brasil, não é possível que ainda tenha gente que vai lá para cometer um incêndio. Aí tem que investigar para entender por que aconteceram tantos em tantas partes do Brasil. Agora aqui, ó, só para completar aqui uma informação sobre a seca, só para a gente ter uma ideia, a umidade relativa do ar no deserto do Atacama, que é o lugar mais seco do mundo, é de 5%. No deserto do Saara, que a gente fala tanto do deserto do Saara, né, no norte da África, fica entre 14% e 20%. Isso é para a gente ter noção, comparando aí com esses 7% do que pode acontecer daqui para frente, já que a chuva não vem, né? A atenção que a gente tem que dar a isso e a preocupação que a gente tem que trazer aqui, né? As informações sempre, né? Porque nós não estamos acostumados a isso. Nosso corpo não está acostumado, né? Exatamente. Vamos ouvir quem entende, vamos? Vamos, porque a gente sabe, né, que a respiração sofre muito, né? O aparelho respiratório. Mas outras partes do corpo também, né? O tempo seco também é um grande inimigo dos nossos olhos. Mas o que fazer, então, para protegê-los em épocas assim tão secas? E quem vai dar essas dicas pra gente é o Dr. Marcelo Tojar, que é especialista e conselheiro da Sociedade Brasileira de Córnea. Boa noite, doutor Marcelo. Conta pra gente quais são os problemas mais comuns e que preocupam mais. Oi, boa noite a todos. Olha, esse clima seco, como vocês falaram, né, prejudica todas as mucosas que estão expostas, né? Então o olho, ele tem a superfície ocular revestida por uma mucosa e essa mucosa ressecada, ela deixa de trocar oxigênio com a córnea, que é o tecido que faz a lente mais poderosa do olho, né? Então a córnea passa a sofrer com isso, a superfície passa a sofrer com isso e passa a ter um processo inflamatório ali localizado. Então a gente deve se hidratar como todo o organismo, né? Beber água é muito importante. Eu tô vendo passar aqui uma lente de contato na reportagem de vocês. Não sei se vocês sabem, mas mais de 50% do peso de uma lente de contato é líquido, é água. E ele tira essa umidade da nossa superfície ocular. Então os usuários de lente de contato têm que tomar bastante cuidado nessa época. É muito importante usar lente de contato com
supervisão médica sempre. Hoje a gente tem venda livre em óticas, em sites aí, tomar muito cuidado. Usar umidificadores, e a gente tá no ambiente que você tá, né, ajuda bastante a aliviar. Fazer pausas mais frequentes no computador também, ao invés de ir direto na jornada, pausa, bebe água, levanta um pouco. E muito cuidado com o uso livre de colírios. A gente tem as lágrimas artificiais que são bem importantes, é uma arma poderosíssima para a gente usar. Mas a nossa farmácia é assim, você chega, você compra o que você quer. Então tem alguns colírios que podem até prejudicar e trazer alguns prejuízos, né? Com a umidade, a sensação de queimação, de irritação, de ressecamento, aquela coisa que fica te incomodando o dia inteiro, parece que tem areia nos olhos às vezes, te leva a tomar algumas medidas que não são muito adequadas. Então muito cuidado, procurar um oftalmologista se passar um pouco do limite. A gente não tem uma previsão de chuva nos próximos, eu acho que 15 dias. E aí vocês estavam falando do deserto do Saara, né? Aqui na região de Campinas nós tivemos essa semana 13% de umidade relativa do ar. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Borramento visual também é muito comum, porque como a superfície do olho está seca, a passagem da luz pelo olho fica prejudicada. Chega a cair 30% a visão, às vezes, só pelo olho estar seco. Nossa, mãe, é muita coisa. A gente tem que realmente tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, é verdade que quem usa óculos, assim como o senhor, e eu também uso, no caso eu tô de lente aqui, mas eu uso óculos também. Esquece de seguir as orientações. Não, vou seguir todas. Vou seguir, já tô, ó, tá aqui, ó. Vou seguir todinhas. Mas quem usa óculos é uma maneira de proteção da vista? Os óculos? Então, os óculos são... eles não exercem o poder de proteção quanto à umidade, porque por trás da lente está passando o ar e a umidade é a mesma, né? Existe um mecanismo para quem tem olho seco muito severo chamado câmara úmida, que a gente fecha ao redor, inclusive, mas não exerce nenhum tipo de papel em proteção. Muito tempo atrás, aí, alguns meses... Né? Não, você tem que proteger a umidade. Então você tem que aumentar a umidade relativa do ar e aumentar a tua lubrificação. E você vê que quando você vai falando com esse tempo que está seco, a sua boca vai ficando seca, né? Então é uma outra mucosa que serve também de parâmetro para a gente saber se está hidratado ou desidratado. Ver a coloração da urina também é importante para saber se teu organismo inteiro está hidratado ou desidratado, né? Está muito concentrada, está desidratado. Realmente, a hidratação ela é muito, muito importante. Porque você só sente sede quando de fato já está faltando muita água no organismo. Então, por isso que é ruim você sentir a sede, né? Tem que sempre se hidratar antes de sentir sede. Agora, e o soro fisiológico que a gente usa normalmente, é bom também? É a mesma coisa que o colírio? Como é que é? Então, você tocou num assunto que assim, é um costume que a gente tem de chamar a solução salina de soro fisiológico. Ela não é nem soro e nem fisiológico. Ela é água, 1 litro de água, com 9 gramas de sal. Então, assim, é uma solução salina. E são nomes que vão se perpetuando aí pelo costume, né? Então, a solução salina não deve ser instilada nos olhos. Ela não tem nenhum tipo de preparo antimicrobiano, ou seja, os colírios que a gente pinga nos olhos, eles passam por um processo de esterilização e depois de abertos, eles se mantêm estéreis por conta de substâncias que são colocadas lá dentro, a gente chama de conservantes. Existem alguns colírios hoje em dia sem conservantes que a estrutura do frasco de colírio não deixa penetrar bactérias e fungos e vários tipos de patógenos que podem colonizar essa substância. Doutor... Agora, o soro fisiológico não deve ser usado dessa forma. Tá. Muito obrigado, doutor Marcelo Tojar. Obrigado pela presença no Melhor da Noite. Muito obrigada aqui pelo seu esclarecimento. Super importante. Parabéns a vocês pela atitude de estar levando isso a público. Muito obrigado. Obrigada. Quem são essas pessoas que surgem em nossos celulares de repente vendendo felicidade e sucesso